Nós estamos expostos a inúmeras ações de violência na nossa sociedade, e não é só na comunidade, não é? Isso a gente sabe. Nas escolas privadas também nós enfrentamos, por exemplo, pais que dizem assim: eu acho que meu filho tem que morder mesmo, e eu vou ensinar ele a morder. E eles falam isso para você. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, barrar um pouquinho esse romantismo da educação infantil para enfrentar, de fato, esse grupo diverso. Eu quero 2 grupos fazendo esse exercício. Numa sala de aula tem uma criança de 3 anos. Toda inserida, presta atenção nas brincadeiras, mas quando ela é contrariada, ela fica muito agressiva. Eu sou Camila Albuquerque, professora de educação infantil, e hoje eu vou fazer o responsável pelo aluno mordido. Eu sou Ícaro Valentim, sou aluno e vou fazer o papel de pai do aluno que foi mordido. Eu sou Thaís, aluna, e vou fazer o papel de professora. Boa tarde, tia. Boa tarde. O que tá acontecendo? Que meu filho foi mordido pra casa ontem. Como assim? Ele foi com uma mordida desse tamanho no braço e você não sabe? Você tá aqui o dia inteiro e não sabe? Senhora, eu tenho que cuidar de 25 alunos. Eu sou Gabriela Deluca, professora de educação infantil, e vou fazer o papel de responsável por aluno. Sou Gabriela Farias, no momento sou professora, de educação infantil, coordenadora pedagógica, e vou fazer responsável pelo aluno que morde. Mas como você quer que eu veja todos? Rian. Então vocês que são responsáveis pelo cachorrinho? O quê? Cachorro? Eu não tenho filhos ainda, mas eu me sinto um pouco mãe e participando da educação dos meus alunos, né? Claro. E assim, dá uma revolta, uma coisa assim por dentro, porque aquela mãe não entende qual é a dinâmica do crescimento e desenvolvimento dessa criança. E chamar de cachorro, você fica muito triste. E é comum as crianças terem uma agressividade, assim, uma mordida, um pontapé, uma briguinha. Isso é normal na educação infantil. Principalmente para os bebês, eles se mordem por comunicação. Eles não falam, então eles precisam se expressar de alguma maneira e, às vezes, eles usam a mordida. Isso é normal e cabe tanto à família quanto ao professor mediar e explicar para ele que ele não pode fazer aquilo porque ele está machucando o colega, mas de uma maneira que ele não se sinta também sofrendo uma agressão, né? Porque, de acordo com o que você fala, você também pode agredir. Eu sou o Juan Felipe, professor de educação infantil, e hoje eu vou fazer o papel de diretor. Isso que a gente sabe que a mordida é fase da criança e a gente tentar compreender. Ah, é fase da criança. A professora tá fazendo o quê? Você não ensina a professora a trabalhar, não? É fase da criança? Sair, chegar em casa todo dia mordida? Desculpa, Não, a não senhora é todo tem que dia, entender. mãe. Eu não posso ficar vendo todo mundo, não dá. A senhora tem que entender isso. Quando a gente pensa em pais na educação infantil, eu acho que uma palavra ela é fundamental, que é credibilidade. Quando um profissional diz, eu não sei mais o que fazer com seu filho, como é que esse pai vai confiar de deixar esse filho com ele? Quem é você? Que formação você tem para lidar com aquilo? A professora tem formação suficiente para poder trabalhar. E por que as crianças chegam mordidas todo dia em casa? Todo dia meu filho também, Todo nosso dia? filho. É, a culpa é do meu que morde. Todo Então a dia. gente quer verificar Agora, por que essa mordido, criança ninguém está fala nada. mordendo. Todo mundo Também, mordido uma nessa família escola. com 2 mães, é claro que ele vai morder todo mundo. O quê? Para que você esteja preparado, você precisa estar formado. Então, a gente investe nisso, a rede investe nisso, e a gente precisa passar isso para o responsável. Quando a gente chama esse responsável, senta, conversa, explica todo o processo. A mordida não é um problema, ela é um fato que acontece na educação infantil e que a gente lida dessa forma, através da intervenção. Aqui a gente está para mediar esse tipo de situação. A gente passa credibilidade. Ele passa a confiar em você. Confiando em você, ele deixa o filho mais tranquilo. Ele passa a entender que realmente aconteceu, mas que o profissional estava ali, que ele agiu, que ele interviu. E algumas mães até falam, vai acontecer de novo? Não sabemos. Como vamos saber se vai acontecer de novo ou não? Mas estaremos ali para intervir. Como foi falado, que, né, vocês têm muitas crianças em turma, às vezes 25, às vezes 27, às vezes bebês, né? Temos 25 em sala. Eu queria dizer que, mesmo que se tivéssemos 10, nós não veríamos, com a rapidez necessária, uma criança mordendo a outra.
Quer dizer, não é o número de criança que faz a gente não ver as mordidas. Né? Muitas vezes não dá mesmo, porque as crianças são muito ágeis, elas são muito rápidas, elas são intuitivas e elas são comportamento, elas fazem, não é? Então, é uma manifestação da criança, não é? De alguma maneira, pode ser por frustração, pode ser por exclusão, ela está se sentindo excluída, pode ser por carência afetiva. Tem uma série de razões que levam as crianças a morderem. Geralmente, a mordida é uma comunicação nessa fase. Se ele se aborrece em casa, ele chega na escola e morde. Ele chega na creche já irritadinho. Aí ele morde. Aí morde o brinquedo, se tiver acesso, morde o colega, se for o que está mais perto. Ele está tentando colocar uma série de sentimentos que ele não sabe para fora. E aí, como a gente, enquanto educação, enquanto creche, enquanto profissional, vamos intervir nisso? Oferecendo a eles outros instrumentos. Então, tá muito agitado? Vamos dançar uma coisa mais agitada? Tá precisando se colocar? Vamos colocar para ele um papel, para ele rabiscar uma tinta? Uma coisa onde ele possa estar expressando, estar colocando aquele sentimento de forma bem natural para fora. O que cabe a nós é ter a calma de lidar com a situação. Eu acho que ela colocou muito bem quando ela diz que a gente tem que ensinar para a criança um repertório de comportamentos em que ela vai substituir a mordida. A mordida veio para ficar, isso não tem jeito. Eu acho que ela veio para ficar. E o pior período dela é dos 2, 3 anos. Esse é o clímax, não é, das mordidas. Elas podem esperar, a gente pode esperar que elas morderão. Isso não tem jeito. É recorrente, não tem? É recorrente. E em algumas crianças sim, em outras não. Tem umas crianças que são constantemente mordidas e não mordem de volta. Então, assim, parece ser digamos assim, alguma peculiaridade de algumas crianças que ainda, por alguma razão, não aprenderam a reagir mediante tristezas, frustrações e angústias, como outras crianças. E nós temos que estar lá para elas. Sou Daniela, sou agente de educação infantil, vou fazer o responsável do aluno que mordeu. Sou Olivia, assistente social, vou fazer o papel da professora. Meu nome é Lucas, eu sou aluno, vou fazer o papel de pai. Meu nome é Iraci Cristina, sou agente de educação infantil. Irei fazer o papel de Márcia, a mãe do aluno mordido. Olha só, minha querida, o teu filho mordeu meu filho. Você sabia disso? Ensina pra ele que levou mordida, tem que morder também. Tem que morder? Como assim tem que morder? A lei do cão. A lei do cão foi que meu filho chegou em casa com uma mordida desse tamanho, entendeu? Por causa do seu. Não deve ter educação em casa, né? Fala alguma coisa, meu bem. Professora, aqui, você. Olá. Vem. Olha só, o que está acontecendo na sala? Que meu filho, pela segunda vez, foi mordida pelo filho dessa senhora aqui, ó. Calma, mãezinha. Calma não. Você fez uma mãe super alterada, Você se depara com muitas mães assim, como é isso? Como é que foi essa composição? Na verdade, eu busquei inspiração em algumas mães. Você presencia coisas assim que realmente a criança pratica, muitas vezes, a agressividade. A mãe já vem com a violência, né? Você vê com a diferença. Então, é complicado, porque às vezes a mãe chega no nível assim tão alto de agressividade, de violência, que se você falar um ai, tu apanha. Entendeu? Então é complicado. Qual é a diferença de um comportamento agressivo e de um comportamento violento para uma criança dessa idade? A agressividade, ela está em todo mundo. Todo mundo necessita, precisa, para viver, de uma dose de agressividade. Na criança pequena também. O que é diferente na criança menor, na criança pequena, e na gente, no adolescente, é que a gente já tem um repertório maior de possibilidades de lidar com essa agressividade. Eu sou Lídia, assistente social, e hoje serei a diretora. Porque eu fico ali do lado da criança, mas quando eu viro, ele vai e mordeu. Ele tá fazendo essas coisas. Eu não sei mais o que fazer. Sim, a professora já tinha trazido essa situação na nossa reunião, no nosso planejamento. Essa mãe, ela tá um pouco alterada. Minha filha, você não me viu ainda nervosa. Porque o meu filho, do jeito que eu sou, que deveria morder o filho dela. Mas vê com essa inversão de valores. Não adianta a professora já tinha trazido a situação. Inclusive, nesse momento, eu estava na minha sala preparando a nossa reunião de responsáveis. Então, no nosso próximo encontro, vocês podem vir participar. No próximo. Então quer dizer que até lá meu filho poderá ser mordido várias vezes. Vai ser agora no próximo sábado, a nossa reunião. Então, se a sábado senhora não posso, puder, minha filha, sábado não posso, a gente fornece uma declaração para a senhora entregar no seu trabalho. Se a senhora puder vir, as senhoras e o senhor também, se puder vir participar. Não,
meu marido vem que ele tá desempregado. Acho que essa reunião vai ser importante, porque a gente vai poder conversar sobre o desenvolvimento das Tá bom, crianças. sábado Isso eu é normal venho também. e eu espero que a escola tome uma posição. Eu gostaria de retomar a questão das reuniões entre os pais e os professores, entre os pais e a equipe da escola, e algumas outras questões que foram colocadas aqui, entendendo a participação dos responsáveis como muito importante, um espaço muito importante também de formação dessa equipe, também de planejamento dessa equipe da escola, né? Quando a gente falou sobre o envolvimento da família, né? Se é importante, se dá conta, né? Se o trabalho só do professor, só da escola vai dar conta. E a gente aqui, algumas pessoas aqui também disseram, né, um pouco sobre isso, que é um trabalho conjunto. Então, esse encontro entre os pais e os responsáveis, o contato do responsável com o professor quando vai lá buscar o seu filho, o contato da professora, seja através da agenda do aluno, né, através do bilhetinho que vai para casa, são formas de comunicação também, né, para além da questão da mordida que a gente está colocando, isso serve para outras situações também na escola. Então, a gente poderia pensar também na participação como um direito do responsável. Não é algo que dá conta dessa situação, mas é um direito e é algo também muito importante para a equipe da escola. A escola só não resolve nenhum problema, né? Tem que haver uma interação entre a escola e a família, como já foi dito aqui. Se os pais participam ativamente da vida escolar do teu filho, ele vai, não que ele vai aceitar, mas ele vai compreender que certos tipos de situações irão acontecer. Então, ele terá um outro olhar, né? Ele já não virá com tanta agressividade, com tanta violência. A escola é responsável por resolver determinados problemas, no meu ponto de vista, sim. E um dos problemas é como eu lido com essa comunidade variadíssima de pais. Foi muito legal essas representações aqui, porque nós tivemos uma mãe solteira, que pelo menos estava sozinha, e um casal de mulheres, né, criando o filho delas, não é? Então, são situações que estão presentes. Nós não podemos virar a cara para isso. E as crianças que mordem não necessariamente são dessas famílias. Porque temos famílias parentais, papai, mamãe e filhinho, e que esse papai e mamãe não se dão bem. Então, assim, essa perspectiva de envolvimento de pais tem que acolher a nossa diversidade. Se você é dessa cor ou desta raça, se você é desta idade ou daquela idade, se você tem um tipo de família ou outro tipo de família, é isso que temos, é isso que está no nosso pratinho. Vamos aprender a lidar com isso. Eu quero que vocês façam a situação e deem a possibilidade que poderia acontecer com essa história em si. Meu nome é Shirley, sou professora de educação infantil, vou fazer o papel de aluna. Meu nome é Mônica, eu sou mãe, sou professora de adolescente e hoje vou fazer o papel de aluna. Sou Viviane, sou psicóloga e hoje vou fazer o papel de aluna. Meu nome é Jéssica, vou fazer o papel de aluna. Tava na hora do recreio, o professor estava olhando, as crianças estavam brincando. Ai, quero brincar, gente. Ai, vamos brincar de que hoje? Ai, eu quero brincar muito. De outra coisa. Só Só de outra coisa. Vamos brincar de picolé? Eu sou picolé. história do picolé de ontem. Picolé de ontem. Ah, vamos, Legal. vamos. Ai, eu quero dar um tiro, eu quero dar um tiro. Eu também. Agora vamos tirar daqui. Meu nome é Fernanda Assis, eu sou estudante e hoje eu vou fazer o papel de professora. Gente, o que é isso? Ué, tia, a gente tá brincando, tia. Que tipo de brincadeira é essa? A brincadeira do picolé. Picolé. Que picolé, gente? Pode machucar a amiga. Morreu, tá Brincadeira, tia. Ontem, tia. Os nossos subiram lá, pô. Aconteceu ontem, tia. Some, tia. Não é brincadeira, não, gente. Lá na comunidade. Não é coisa de se brincar, não. Tia, o que tem? Foi engraçado pra caramba. Não foi engraçado. Todo mundo chorando, todo mundo rindo. Não, senhora, não. Pode levantar, levanta. Vai brincar de outra coisa, eu não quero ninguém brincando disso aqui, não. Na primeira cena, a professora falou que isso não era brincadeira de criança, que não podia brincar disso. Não foi?
O que é assunto de criança? E muitas vezes a gente evita de falar com a criança sobre certos temas, porque a gente supõe na criança uma dificuldade que é nossa. A gente tem dificuldade de falar da questão da violência. A gente não tem muito a dizer sobre certas coisas. Então, como a gente tem essa dificuldade, como a gente não tem muito a dizer sobre certas coisas, como as palavras nos faltam, a gente tende a tentar distrair a criança com outra coisa, como se fosse possível, né? Como se fosse diminuir o sofrimento dela pela situação que ela já está vivendo, se a gente conseguisse distrair para ela brincar com o coelhinho. Meu nome é Thaís, eu sou estudante e vou fazer o papel de diretora. O que está acontecendo aqui? A tia que não quer deixar a gente brincar. Que brincar? A gente não é pode brincar de nada aqui. A gente não pode brincar de nada aqui. É muito chato Todo essa mundo escola. pode, eu não Muito posso. chato. Elas estão brincando de picolé. Brincar de legal nada, brincar gente. disso? Ah, é muito legal, É tia. legal? Você gostaria de morrer de um tiro? Pô, mas foi engraçado pra Fugindo da polícia. Não permitir a brincadeira é uma maneira de você castrar, né? De você não deixar a criança se expressar. Vocês não acham ou acham que é importante? O que vocês fariam? Vocês interromperiam a brincadeira ou vocês discutiriam com as crianças, tentariam... Acho que é importante a gente destacar que a brincadeira é um processo de elaboração da criança frente ao que ela vivencia, daquilo que ela experimenta. No caso, as crianças que moram em comunidade, presenciei isso todos os dias, né? E o que foi interessante é que na primeira cena, o professor não buscou valorizar essa questão, né? Não valorizar no sentido de dar valor, mas valorizar aquela experiência que a criança estava passando. Né? Então, ela tinha estava alguns... se expressando de alguma maneira, Isso. através da brincadeira, uma coisa que continua acontecendo na casa Isso, dela. uma coisa que está acontecendo. E talvez pelo fato de não saber, né, como que acontece, como é que é a vida dessa criança, né? Então, por isso que é importante, às vezes, muito além de sentar para planejar, troca de experiência entre profissionais. Porque, às vezes, um profissional vai trabalhar em uma certa comunidade e não sabe como é que acontece. Ele só chega, trabalha e sai. Porque não permitindo uma brincadeira dessa, na verdade, você está cortando uma manifestação espontânea da criança de uma coisa que pode estar perturbando ela, não é isso? Está fazendo uma representação da realidade. Isso é a realidade dela, né? A gente tem que mostrar ela também que existem outras realidades dentro da comunidade. Isso é notório, é comum ter conflitos entre policiais e meliantes? É sim, mas será que é só isso que acontece? Né? Então, você, enquanto professor, acho que faltou um sentar no chão e conversar, e brincar, e criar uma nova brincadeira. E deitou. Antes brincavam, aquelas crianças que brincavam de médico, né? Então, agora a gente vê essa... representa o que vive. Eu acredito nisso, que a criança está representando o que vive. Você não pode tolir, mas também não pode supervalorizar isso. Acabou essa história de que essa violência só está na comunidade. Na verdade, esse tipo de violência, ele está em todo lugar. É um assunto sério. Não é de coisa de mentirinha. criança. A gente tá brincando de mentirinha. É de mentirinha. Mentirinha pra vocês, mas aconteceu verdade ontem. Ah, mas não vai acontecer com todo mundo, tia? Quem te garante? E a pessoa se meu primo, eu vi. Também pode acontecer, tia. Aconteceu com meu primo. Exatamente por isso que não é pra brincar. Não, brinca de outra coisa, que isso não é brincadeira. Vai brincar de outra coisa, gente. Vai. Magoei. Vamos brincar. Eu sou Kátia, professora, e agora vou tentar fazer uma criança da educação infantil. Meu nome é Alessandra, eu sou professora e agora eu vou representar uma aluna da educação infantil. Eu sou Natiele, eu sou mãe e agente de educação infantil. Eu vou representar uma aluna. Sou professora Maria das Graças e vou representar uma aluna da educação infantil. Sou Mauro, diretor de creche, e hoje eu vou fazer uma criança. O que ele vai brincar aí? Ó, eu vou fazer assim, eu vou matar ele e aí a gente dá um fim. E eu sou peteleco então, eu vou morrer, né? Tu é peteleco? Isso vai ser aí. peteleco? Então tá, você mata? Eu vou matar. Peraí que eu vou pegar a arma aqui dentro da mochila. Tá aí? Tá contigo? Comigo. Contigo, cadê? Eu também peguei, Eu trouxe. brincar. Comigo na mochila. Não dá pra brincar com isso aí na mão, né? Cadê? Toma aqui. Vai. Uma das crianças, eu até fiz questão de fazer esse caminho, ela estava morrendo de medo da brincadeira. Ela entrava na brincadeira, mas ela estava com medo de vivenciar aquela experiência. Então, veja, são processos que a criança vai realizando para ela resolver aquilo ou entender aquilo.
Então, acho que ela vai produzindo esses cenários, essas situações, para até dar chance. Eu acho que isso é importante para o adulto, né? Dar chance para o adulto observar e colocando esse repertório que a gente falou aqui. E ampliando esse repertório, falando e dando chance para ela cada vez expressar mais e melhor aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando. Foi você? Não foi. Foi você que Foi foi, sim, sim. não, Foi não, você. não, Mata ele, rápido. Agora a gente tem que tirar ele dentro. Ver se dá morto mesmo. Tá morto? Pega aí que eu pego aqui. Eu sou Maria de Nazaré, sou psicóloga e hoje você é uma professora. Vocês estão brincando de quê? Não fizemos nada. Fala, Peteleco. A gente tava só brincando. Brincando de quê? É assim, a gente matou ele e tem que levar ele embora. Não pode ficar aqui. Deita aí. Ainda bem que elas pularam a parte de me cortar, que elas queriam. Não, deita aí pra gente mostrar pra tia. Deita aí de Elas novo. queriam me cortar, igual Gente, fizeram isso é com ele lá. Eu falei pra não fazer, porque acho que isso dá ruim. Você que falou do micro-ondas, você que falou do micro-ondas, pra falar do micro-ondas. E vocês acham que é possível a criança ter esse requinte de crueldade quando elas vêm, como eu queria esquartejar, que o menino falou, ou eu queria botar no micro-ondas? Isso tudo já faz parte do universozinho deles, quando eles convivem com isso? Como é? Eles não têm ainda discernimento para saber que isso é crueldade, mas faz parte da rotina, faz parte do ambiente que ele está inserido, né? Eu acho que a criança, ela muito mais reproduz. Às vezes, eles usam esses termos, que a gente sabe que é um termo do tráfico. E eu acho até que, às vezes, eles nem sabem o que eles estão dizendo ao certo, o significado daquilo. Então, eu acho que a gente também não pode dar muita importância, se abismar muito com aquilo. Eu acho que tem mesmo que tentar converter para um outro lado. Isso tem muito a ver também com a história da criança, a história da educação infantil. Antes a gente não pensava a criança como é que a gente pensa hoje, entendeu? Então, por isso que a gente realmente pensa, a criança não sabe nada. E hoje a gente já pensa a criança como uma outra formação. Ela é um outro ser, um ser integral, entendeu? Então a gente pensa em uma outra formação que essa criança pode, sim, aprender diversos assuntos. A gente pode abordar, claro, de acordo com a faixa etária de cada um. Então isso também tem muito a ver com a história que a infância, que a educação infantil vem tomando até hoje. De onde vocês tiraram essas ideias? Tia, foi a vizinhança lá perto de casa. Vocês viram o quê? Nós ouvimos. Foi lá na rua. Vocês ouviram na rua isso? Ouvimos tiroteio. Morreu ontem lá o Peteleco. Foi ontem, mas hoje não vai ter não vai ter tiroteio hoje não. Vamos brincar de outra coisa, vamos? Mas é tão legal. Mas vamos brincar de outra coisa hoje, olha. A Fernandinha trouxe o ursinho dela. Por que vocês não brincam com o ursinho da Fernandinha? A gente mata o ursinho. Eu sou Eliana Bering, sou professora universitária e pesquisadora na área de educação infantil e hoje sou uma diretora de creche. Achei que a sua atuação não foi muito boa, por isso eu acho que nós devíamos fazer um comunicado na escola a respeito dessas brincadeiras agressivas. Olha, já sei o que nós vamos fazer. Vamos chamar os pais e vamos dizer a ele que nós queremos manter esse tipo de comportamento agressivo fora da escola. Nós aqui é um ambiente de harmonia. Eu acho que a gente não vai conseguir, porque as crianças vivem isso, eu não sei como. Mas nós vamos ter que começar a conseguir. O diálogo é importante porque ele não pode ser burocrático. Eu também não posso criar espaço para fazer um debate, para criar uma norma, simplesmente. Eu preciso abrir o debate, preciso fazer o diálogo sobre aquilo que me angustia, sobre aquilo que me falta, sobre aquilo que eu não consigo resolver. Sobre aquela experiência vivenciada. Sobre aquela experiência vivenciada, sem, talvez, uma angústia de dizer, nós temos que acabar com isso. Quando as crianças estão representando, elas estão se referindo num canal direto com a afetividade dela. Então, nós temos que trabalhar num plano muito mais simbólico do que propriamente ter essa atitude patética da diretora de dizer, aqui na escola, não. Porque o certo é a paz. E eu queria terminar minha fala voltando à conduta inicial, que é nós queremos a paz na nossa sociedade. Porque isso já está chegando num ponto absurdo. Então, assim, nós temos duas tarefas. Uma é deixar que a criança brinque, enfrentar
o grande problema que a gente está com dificuldade, que é a violência, mas também não desrespeitar os nossos direitos principais, que é de vida. Nós não podemos matar. Isso é fato. Nós podemos matar a guerra, o ódio, a discórdia. Você lembra que eu falei anteriormente, né? A violência é um ato de grande desconforto, a partir de grandes desconfortos. Então, eu acho que é interessante a gente refletir sobre essas questões, utilizando os meios que a gente acha importantes, né, na nossa cultura. O livro. Não só livro, só de conto de história. Quer dizer, se você contar, né, A Bela Adormecida, você tem um prato cheio para falar de morte, renascimento e etc. Né? Mas tem outras histórias que podem tocar a afetividade das crianças para tratar desses assuntos. Qualquer situação de conflito é resolvida no diálogo? É importante que a gente fale sobre aquilo que é difícil, né? É importante essa questão do diálogo, né? E quando um professor fala com o outro, né? Aconteceu isso assim, assim. Aí, mas eu faço assim, eu lido assim. Essa troca da experiência, né, que há entre os profissionais de educação é muito importante. Ela é fácil? Às vezes é difícil de acontecer, né? A gente está tendo um espaço aqui agora, né, que a gente está podendo falar, né, sobre isso, né? Mas às vezes a dinâmica do dia a dia da escola, né, é complicado. Nós estamos vivendo hoje um dia onde a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? E às vezes na escola a gente não tem esse espaço, mas é importante isso, né? A gente está aqui falando sobre vários assuntos, né? A gente precisa se esforçar para que esses espaços de reflexão sejam possíveis, porque são eles que permitem que o trabalho aconteça. Muitas instituições desistiram de estar dentro da comunidade. E a creche, a educação infantil, a escola, ela permanece lá dentro. Então, a gente tem que se olhar também como um ponto de luz para aquele lugar. Aquele lugar que precisa de professores atentos, participativos, de equipe pedagógica unida. Quando a diretora falou que sozinha ela ia resolver, não achei isso muito correto, né? Você tem que se unir com um grupo, falar, seja com um professor, mas ter essa troca, né? De que sozinho eu não posso, mas que eu posso fazer algo, né? E chamar o grupo e ser mesmo iluminar a vida dessas crianças, eu acho que é muito importante. Muito obrigado pela participação de vocês, vocês foram maravilhosos. Valeu.